Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. É sinal que eu tenho espírito esportivo. Eu sei reconhecer a vitória do Mengão. Mais uma homenagem. E o rapaz... Viu vocês, torcedores rubro-negros? O rapaz segue com frio. O rapaz continua com frio. O rapaz que professor, segue com frio. Corneteiros que vivem dizendo... Vocês só mostram a camisa... Como é que eles falam? Só mostra a camisa do time paulista, só mostra a camisa do Corinthians, do Palmeiras. Toma! Nossa, nunca mostra. Olha aqui, ó, não é camisa, mas é jaco. Jaco do Mengão. Continua sem mostrar a Com camisa. direito até a capuz, ó. Ó o capuz. É isso aí. Tá vendo? Sensacional. E o rapaz com frio aí no Não, eu tô quase pegando, porque eu tô com frio aqui. Né? Tô encolhido. Fica à vontade. Muito bom. Fica à vontade. Você quer vestir? Não. O manto rubro-negro? Tá Não? tranquilo. Vamos falar de outro grande campeão desta semana, deste ano, desta temporada. É o Flamengo, tricampeão da Libertadores. E os personagens agora vão desfilar no F360. Vamos lá. Muita gente fala que o Gabriel não faz mais gol, mas o nosso artilheiro, o nosso jogador que está na Copa, o nosso centroavante é o Pedro. E a gente está empatado em gols. Eu sempre brinco com ele. Então, sim, é um sonho estar na Copa do Mundo. Eu procuro trabalhar ao máximo, procuro me esforçar ao máximo. Creio eu que as atitudes valem mais que as palavras. Me reinventei e estou gostando disso. Eu acho que no futuro, quando eu acabar de jogar bola, eu quero olhar para mim e falar assim, pô, eu sou completo. Claro, preciso melhorar ainda a direita, o cabeceio, mas ninguém é perfeito. Gratidão gigante. Porque la verdad que a gente lo que tem conquistado nesse clube durante esses últimos anos é uma coisa que vai ficar com certeza na história desse grande clube. A gente está construindo, ainda temos muita coisa pela frente para conquistar, mas a palavra para mim é gratidão. Esse título esse ano foi a base do sacrifício e da superação. A gente tinha começado muito mal esse ano, tivemos que dar a volta por cima, mas é isso. Já conversou com o homem aqui? Já conversou aqui uma tal de renovação aí? Ele responde. Em relação ao Dorival, o Dorival quer ficar, o Flamengo queria que ele ficasse. Tinha um monte de situação, de conversa fiada, que se não tivessem os títulos talvez não ficasse. Mas eu e o Dorival a gente sempre conversou. Tem coisas que a gente não externa para o público. Mas enfim, eu acho que é um marco a gente ganhar outra Libertadores. Você já ganhou Libertadores também. Enfim, a gente está muito feliz, muito tranquilo. Renato Gaúcho era jogador de bola, hein? 95 e 2017, o Peixe de 62, 63 e 2011. Edson Arantes do Nascimento, Coutinho. Dizem que jogou bem. Era uma dupla que dava trabalho, hein? Ganhou só do Boca na Bomboneira. Dizem que jogaram bem. O tricolor do Morumbi, tricampeão 92, 93 e 2005. Raí, o rei do Morumbi. E antes que alguém reclame, a gente tá ordenando ali pela ordem de quem ganhou o último mais recentemente. Certo? Boa. Essa Boa. é a lógica. Eu Tá? sabia que você estava na comissão de telas do F360. Tem o Colorado, 2006, 2010. Do grande Fernandão. O Fernandão estava nas duas? Não, só em uma, né? Não, só na 2006? Você tava no Só 6. 2006. E o Cruzeiro de 76 e 97. A grande raposa. 76, quem tava? Joãozinho? Piazza Jairzinho era o tava? capitão. Roberto Batata tinha morrido ao longo da campanha. Timaço, hein? Timaço. E tá aí o Flamengo entrando, então, na galeria dos grandes campeões da Libertadores brasileiros. Com muito merecimento, né? Lúcio Silveira, bom dia. Tudo bem, Abel? Aquele abraço, bom dia. Um abraço para a rapaziada toda aí, para a Nath também. É claro que sim, é claro que com muito merecimento, não tem campeão sem mérito. Essa que é a grande verdade. Você pode chegar e tal, mas o mérito ele vai estar presente, pode chegar, que eu digo, sem um futebol brilhante, né? E não foi o caso do Flamengo, que teve grandes atuações, como por exemplo na semifinal frente ao Vélez. A final, especificamente, ela é um caso à parte, né? Afinal, muitos dizem que não se joga e sim se ganha. Você pode fazer as duas coisas, se for o caso, mas o jogo que nós tivemos no sábado, ele foi muito mais de estratégia, ele foi muito mais psicológico,
ele foi muito mais de ganho de territórios do que plasticamente bonito de se ver. Mas evidentemente que tem justiça e tem mérito, não há dúvida sobre isso. No jogo do erro zero, o Atlético Paranaense errou, o Flamengo não, e a vitória está mais do que justa com o clube carioca. E sobre Dorival, que vocês falavam agora aí, a gente via as imagens. O Dorival para mim é um grande pacificador das águas. Né? O Dorival chega num Flamengo turbulento, numa temporada turbulenta, e ele muda o curso da coisa, ele muda a toada, a pegada do Flamengo na temporada. Tem vezes que você precisa do treinador que chuta a porta, não é? Que dá a pancada lá na tampa do armário, que chuta a garrafinha no vestiário e tal. E tem vezes que você precisa exatamente ao contrário. Você precisa de um perfil mais baixo, de alguém que sabe ouvir, de alguém que se impõe de uma outra forma, de um outro tipo de liderança. E o Flamengo encontrou no Dorival. Para mim, além de Flamengo, ele também é um grande campeão. Se vocês viram que a gente colocou a tela com os campeões, eu fui relembrando, à medida que falava cada campeão, falei de Pelé e Coutinho, falei de Raí, né? Poderíamos ter falado de Rony, Dudu, enfim. Esse Flamengo, na minha visão, vai ficar marcado como o Flamengo de Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro, principalmente. Apesar de termos um Bruno Henrique monstruoso lá na primeira Libertadores, e aí a gente pode lembrar de vários personagens. O Pedro Nessa, tem Pablo Mari, tem Gerson, tem um monte de gente, tem Davi Luiz agora, tem Felipe Luiz nas duas, mas eu fico me lembrando do Flamengo dos anos 80, que a gente sempre fala assim, Andrade, Adílio e Zico. Andrade, Adílio e Zico. Tita Nunes e Lico. Eram uma sonoridade. Mas que eu acho que esses três, não sei se vocês discordam. Não, acho que é isso. Quais são os três? Você colocou? Gabigol, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Arrascaeta e Everton Ribeiro. Acho que sim, mas com uma ênfase maior no Gabigol. Eu acho que o Gabigol atingiu um patamar, já havia atingido, né? Não nos esqueçamos que uma dessas Libertadores vem com 2 gols dele de virada no fim do jogo. Sim. Um espaço muito curto de tempo. Isso é muito marcante. Gabigol é o Zico da atual geração. Mal comparando, sim. Grande nome. Quero dizer, o grande nome. Acho que sim. Estou comparando jogador com jogador. Sim. Grande nome. Depois do Zico, acho que o Gabigol, e aí na cronologia, antes não, né? Antes você tem que fazer aí uma comparação com Leônidas, Zizinho, Dida. Mas do Zico para cá, o Gabigol se consolida como o grande ídolo do Flamengo. O que não é pouco, né? Porque está concorrendo com gente boa aí. Petkovic, pelo que fez naquela final contra o Vasco. O Adriano, que é uma relação de amor com a torcida, não só do Flamengo, o Adriano é muito simpático a muitas torcidas, né? Mas o Gabigol, ele se consolida, principalmente porque, eu até comentei, né? Estava com saudade desse Gabigol. Esse Gabigol definidor, da última bola. Ele tem se tornado menos isso até em função do espaço que o Pedro ganhou. Eles equilibraram muito isso. Se você olhar essa Libertadores, é uma Libertadores no todo mais do Pedro. Pedro marcou os gols em todas as fases, menos... Foi eleito o melhor jogador do torneio. Acho que merecidamente. Mas o Gabigol marcou muito, né? A gente tem uma tela para a gente falar um pouquinho mais, para o Breler, para a Nath também trazerem aqui a opinião deles, porque o Gabigol, na minha opinião, além de ser o jogador, o artilheiro, o cara decisivo, a personalidade dele o faz um ídolo maior ainda, né? O jeito que ele comemora, personalidade forte, às vezes, de provocar adversários, e é também ídolo de crianças que não torcem para o Flamengo, que torcem para outros times, isso chama atenção, né? Olha os números dele em finais, 18 jogos em finais pelo Flamengo. Desses 18 ele fez gol em 10, dá 56%. Marcou 12 gols, a média de 0,67 por partida. Tem 2 assistências, 116,8 minutos para participar em gol, 9 finais vencidas e 4 perdidas. Fez os 4 gols do Flamengo nas últimas 3 finais de Comebol Libertadores, Nath. Ele tem esse jeito diferenciado, né? Ele é marrento, pode-se falar um monte de coisa, mas dentro do campo ele resolve, principalmente nesse Flamengo, né? Atuando com um elenco que ajuda muito ele a potencializar tudo que ele tem, principalmente nessa última
nessa última parte do campo, último terço, como gostam de falar. O Gabigol, ele tem essa marra de conseguir tirar do sério o seu adversário, com esse jeito dele dentro de campo. E isso é mais um fator positivo para ele, porque ele consegue minar a cabeça do seu adversário, né? Com essa marra, com esse jeito dele. Mas ele é um definidor, assim, espetacular. O professor vinha falando, né? Ele muda muito o esquema dele de jogar nessa temporada em função do crescimento do Pedro. Jogador que sai um pouco mais da grande área, jogador que tenta fazer mais a articulação e ajudar na construção, mas um jogador espetacular. Agora, Atlético Paranaense, assim como outras tantas defesas, mania de marcar bola e não marcar jogador. E a gente, como eu e o Brilho, estávamos juntos no Sport Center da madruga de sábado, de meia-noite a 1 da manhã, já de domingo, né, Brilho? Porque aqui é trabalho, né, amigo? Claro. A gente, ao contrário de companheiros, enquanto professor, senhor Lúcio Silveira e a dona Nath Ferrão estavam sabadando. Eu não estava, não. Eu estava no linha de passe logo antes de você. Então, eu e Brilho trabalhávamos de meia-noite a 1. Mas a gente falava sobre o Gabigol e eu lembro que eu destaquei, até a gente conversou sobre isso no Sport Center, Brilho. Óbvio que muita gente está falando que o Gabigol mudou de posição, ele está jogando mais para o time, para o Pedro, tudo isso é verdade. Eu ponderei que, na minha visão, em 2019, ele já fazia muito disso. É só a gente lembrar quantos gols o Bruno Henrique fez com passe do Gabigol. Sim. Foi ali, meio a meio, né? Um passava para o outro, o que era muito legal. Que mostrava que os dois jogavam pro time. Exato. Acho que essa é a grande diferença do Gabigol. Eu vejo... Ele passa a jogar pro time. O fato de aparecer em finais, o fato de ter essa sintonia com o torcedor e com a arquibancada, faz do Gabigol um ídolo gigante. Para mim, sem dúvida nenhuma, já é o segundo maior ídolo da história do Flamengo. Agora a discussão, ele pode passar o Zico? Para mim, o Flamengo, se tem algo que fez muito bem, foi preservar nas novas gerações a memória do Zico. E a gente vê sempre o Zico envolvido com o Flamengo de certa forma, e mesmo quem não viu o Zico jogar, sabe o tamanho que ele teve. Sabe que o Zico significou o início de uma era, a pedra fundamental de um Flamengo vencedor. Agora, o que o Gabigol tem de fazer para superar o Zico? É difícil, e aí até para o fã de esportes, torcedor rubro-negro, participar com a gente, para essas pessoas que não viram o Zico jogar, o Gabigol já se colocou nesse lugar. É o maior ídolo que essas pessoas viram. Agora, em termos de conquistas, falta um Mundial, de fato, é algo que o Zico tem, mais um brasileiro, o Zico tem 3 pelo Flamengo, e tempo de casa. Se o Gabigol consegue, assim como o Zico, ficar marcado como praticamente as pessoas esquecerem até que o Gabigol começou no Santos, o Gabigol ser esse jogador linkado ao Flamengo pelo resto da carreira dele, imagina o Gabigol a partir de agora, e é uma chance considerável, dele encerrar a carreira no Flamengo. Ele tem aí, talvez com boa vontade, 10 anos de trajetória profissional, em alto nível, talvez menos, mas ele tem tempo suficiente para bater muitos recordes, para se tornar, quem sabe, o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, para superar outros números do Zico. Ele já igualou em número de gols em final de Libertadores. Então, ele tem um cartel respeitável a ponto da gente, pelo menos, não interditar a discussão. De gente chegar e falar, não, nada se compara ao Zico, não tem, o Gabigol não vai chegar lá um dia. Sabe uma discussão que já não tem mais? Números ok. Uma coisa que a gente gosta de fazer? Nível técnico, não. Não, nível técnico... Em números, ok. Nível técnico, sem dúvida. Não tem como. Mas em termos de conquistas, identificação com o torcedor, pode ser que o mesmo Gabigol em número é complicado, né, gente? O Zico fez 700 Não, eu digo o Zico assim, é campeão do eu digo mundo. Título, eu digo essas coisas com o Flamengo, professor. Ele pode até se aproximar. Agora, uma comparação assim do que o Zico representa como jogador, aí já não. O Zico mudou a história do Flamengo. O Flamengo sequer tinha títulos nacionais. Ele abriu o caminho para o Flamengo. O Zico é protagonista. Mudar de patamar. Né? O Zico é protagonista de uma maneira no Flamengo e aí tem uma dificuldade também, porque superar ídolos do passado
vai ter sempre aquele argumento, não, tem mais títulos, tem títulos mais importantes, porque alguns ídolos do passado nem tinham a chance de títulos internacionais. Sim. O Zico tem isso também. O Zico foi protagonista da primeira Libertadores, do Mundial. Posições diferentes, Não, que é mais legal. diferentes. Tem algo que a gente adora fazer, eu sempre gostei, que é a gente começar a discutir na redação ou numa mesa de bar. Vamos formar aqui o Flamengo de todos os tempos. Gabigol, você consegue fazer uma seleção do Flamengo de todos os tempos e não colocar o Gabigol? Não tem... Alguém aqui consegue? Levante a mão agora. Eu consigo, eu boto o Leônidas da Silva. E tira o Gabigol? Não, podem jogar juntos. Sei. Não. Mas não tira é, ou não tira? Mas não sobra tanto assim, não. Mas, Celso, uma coisa... Tem como não colocar o Gabigol hoje? O Leônidas foi um jogador, era o Pelé da época Mas dele, você tem que arrumar um lugar pro Gabigol hoje. O Flamengo de todos Ele os põe tempos? no banco e entra no segundo tempo. Não, pode ser, você pode deslocar nesse esquema moderno, que você joga com 2 atacantes. O Gabigol fazendo a função que faz hoje. O Gabigol não pode jogar com o Leônidas? Se ele pode jogar com o Pedro. Se ele joga com o Pedro, pô. Mas uma coisa que Os títulos contam, professor, para entrar na seleção. Não, tudo bem, mas eu acho que tudo é proporcional, né? O Gabigol tem 2 Libertadores. Mas, pois é, 2 brasileiros. O Leônidas Tem não que tinha entrar, Libertadores professor, pra jogar, gente. como protagonista. Eu concordo muito quando o professor disse que o Zico mudou a história do Flamengo, de fato. Opa. Mas, para essa geração, o Gabigol também muda a história. Porque era um Flamengo, antes de 2019, que o torcedor tinha certeza que o Flamengo daria algum vexame na Libertadores. Já entrava desanimado. E aí o Flamengo consegue chegar ao final e o pessoal, poxa, é o River, vai dar, o Flamengo sempre com essa história de Libertadores. E o Gabigol vira essa chave em poucos minutos. Então, a partir dali, daquele feito em Lima, o Gabigol começa a tomar uma dimensão de um ídolo eterno. E eu vejo que, dependendo da história, dessa continuidade dele no Flamengo, é possível sim, mesmo sendo menos jogador que o Zico, superá-lo como em termos de imaginário. A minha seleção do Flamengo de todos os tempos, a minha, cada um tem a sua, respeito é de todos, é Gabigol, Zico e mais 9. É que tem muito 9 para você botar, né? Você tem que enfiar o Didas, tem que enfiar o Leônidas. Mas você não pode deixar o Gabigol de fora. O Júnior. E o Adriano Júnior. Você deixaria o Gabigol e o de fora? Adriano Imperador? Eu acho que talvez, depende A do que minha, você... cada um tem a sua. A minha é Gabigol, Zico e mais 9. A minha é Zico, Júnior e mais 9. Assim, Leandro não pode ficar de fora. Vai barrar o Rodilindo? Leandro não pode ficar de fora. Rodilindo tem também... O Rodilindo tem que jogar muito para chegar perto do Leônidas, futebol. Domingos, Zizinho. Mas jogou muito, o Rodinei jogou muito e foi importante no lance do gol, hein? Não foi? Sim, claro. Mas o Leandro desculpa. Leandro, desculpa. Professor, você está tirando o Gabigol da sua seleção, estou vendo aqui, hein? Mas talvez a gente, como a gente não tem o sentimento do torcedor, a gente não consiga dimensionar para essa galera de agora, e principalmente os mais jovens, que aí o Gabigol tem uma idolatria que é praticamente unânime, o que ele significa. Porque é uma coisa que vai além do campo. Essa sintonia que o torcedor tem com ele, e até nos momentos ruins, quando o Gabigol responde o torcedor, ele até já comparou como um relacionamento pessoal, essa convivência com torcedores do Flamengo. Isso daí, para mim, ultrapassou aquele patamar de simplesmente um ídolo comum. Para mim, o Gabigol, de fato, já está na história do Flamengo, sim, num panteão muito próximo do Zico. Se vai chegar, é outra história. Vamos ver o que estão dizendo os fãs de esporte. Será que eles estão fazendo a seleção deles? Quando eu falo, por exemplo, do Gabigol, eu não estou falando só do futebol jogar. Por exemplo, o Evaristo de Macedo foi um monstro no Flamengo. Mas a importância em títulos conquistados. Por exemplo, quem jogou mais bola, Rivelino ou Marcelinho Carioca no Corinthians? Ou como jogador de futebol? Rivelino foi mais jogador. Mas quem é mais importante na história de títulos e de conquistas do Corinthians? Fala aí, professor. Não, Marcelinho. Agora Marcelinho ou Rivelino? Na posição. Mas você viu que ele falou e já emendou outra frase, professor. Fala aí, professor. Marcelinho ou Rivelino? Isso é matemático. Não estamos discutindo matemática aqui. É por isso que o Gabigol tem que entrar, pô. Então você não pode tirar o Nunes. O Nunes é tão importante quanto o Gabigol. Quem disse que eu tirei o Nunes? Era o artilheiro das seleções, das decisões. Eu não tirei o Nunes, eu só falei mas o teu argumento serve para o Nunes. E aí?
O cara é o artilheiro das decisões. E o Gabigol gol é o quê? na final do Mundial. O Nunes tem um gol em final do Mundial, o Gabigol ainda não Põe tem. o Nunes com o Gabigol, 2, então, aliás. professor. O Nunes tem final do primeiro brasileiro do Flamengo. Eu gosto. O Nunes é o herói. É o artilheiro das decisões. Tô só usando o teu Eu mesmo amo o argumento Nunes. Põe o Nunes junto com o Gabigol e com o Zico. E tira o Leônidas. Tira. O que o Abel chega aqui de problema? segunda-feira, fã de esporte, Não, Só o problema cabem é 11. sério. Porque se a sua, Só cabem 11. se a sua proposta é de todos não pode os ter banco? tempos, então tem que ser todos os tempos. Não, o Léo não Não é? Todos os tempos. Você está dizendo, o Nunes tem que entrar? Ó, Raul, o Gabigol tem que entrar. Raul, Leandro, Domingos da Guia, Moser e Júnior. Ah, que timaço. Dequinha. Eu vou ter que adequar para entrar todo mundo. confesso a minha ignorância, mas eu Dequinha, não conheci o Dequinha. Dida e Zico. Leônidas. Você tirou Andrade e Adílio? É de brincadeira, Mas não professor. tem para todos. E o Gerson? Não tem para Você todos. tirou Andrade e não, Adílio? o Para, Gerson vamos vai para o voltar esporte. um pouco. Não, deixa eu completar o ataque. Peraí, qual que é o seu meio campo? Dequinha, Adílio e Zico. Ah, já colocou o Adílio. Já vinha pressão, já funcionou. Não, perdão, não é Adílio. É Adílio, sim, deixa o Adílio. Dida e Zico. O Dida não dá pra tirar. Não dá pra tirar o Dida. Gabigol, Aí, no ataque- Nunes. No ataque, minha Deixa ele prioridade. terminar, Abel. Não, ele falou que o Nunes tem que entrar, se ele não colocar o Nunes... Minha prioridade é o Leônidas, certo? Aí, não dá pra jogar com 3 centroavantes, é esquisito, mas... Não é esquisito. Não. Não. O Gabigol Se sai. for 3 Então, pronto, centroavantes... Leônidas, Nunes e Gabigol. Pronto. Boa, professor. Aí, vai. Vamos lá, Ninguém joga com ponta mesmo? Vamos lá na hashtag F360BR. Depois dessa resenha maravilhosa. Ih, deixei o Zizinho de fora. Provocando Aí, o professor. Chega, Deixei o Zizinho professor. de Se eu fora. for contar- Não tem volante, vai o Zizinho. Olha lá, Zizinho de olha lá. Esse. Olha o Fernandinho do Cavaco. Gabigol decisivo. Está se aproximando do Zico como o maior da história do Flamengo. É Gabigol, Zico mais 9 na seleção rubro-negra de todos os tempos. O personagem dessa Libertadores chama-se Léo Pereira. Esse cara passou e terminar a temporada como titular absoluto. Jogou muito, hein, o Léo Olha. Pereira, hein? Jogou? A redenção do Rodinei deu uma abafada nesse caso, mas é verdade. Wagner da Luz. Ah, esse tem Está luz. iluminando a cabeça de vocês. Após o Zico, o Gabigol é o nosso ídolo maior. Viu, dona Natália? Wendel Ramalho. Zico é simplesmente inatingível. Não há jogador no Flamengo que chegue ou possa chegar no pedestal que Zico se encontra. É nesse sentido que eu falo, assim, o Zico, para a questão técnica do que foi de jogador, esquece, tá aqui. O Gabigol, ele vai ficar aqui, por mais que ele atinja números muito bacanas com a Tem camisa mais- do Flamengo. Não acabou ainda a Ah, ele carreira pode do Gabigol. fazer muita coisa, mas assim, ídolo, acho que aí eu tô entrando num contexto do que é o ídolo, do que é esse cara. Mas é que tá certo. Posso colocar uma possibilidade rapidinho? Diga. Flamengo ganha do Real Madrid na final com gol do Gabigol. E aí? E aí... Pois é, mas Aí fica pequeno. eu O quê? Aí fica pequeno pro Zico. Eu entendo que a Nath está dizendo que o Zico conseguiu conciliar um cracaço absoluto com É, a um técnica cara com os super números. vitorioso. Só que o ídolo, muitas vezes, nem sempre é o melhor jogador da história do Isso que eu tô clube. A dizendo. gente já viu em várias vezes, Claro. pela relação que os caras têm, pelas conquistas, pelo tempo de permanência. É óbvio. Então, tudo isso pesa. Eu vejo que na questão técnica, o Gabigol nunca vai igualar o Zico. Mas em outros fatores, identificação, conquistas, tempo, pode ser que ele consiga. Pra ser Sim, mas ídolo. é que o meu contexto de idolatria, né, falando do que é o ídolo, eu não comparo, eu não consigo colocar os dois na mesma prateleira, no que eu entendo por ser ídolo. Agora, identificação com o clube é óbvio, isso aí tem que se contar, mas como ídolo, nesse sentido de atingir o patamar maior da escala, aí não. Para ser ídolo, numa maneira geral, às vezes, dependendo do clube e do momento, nem precisa ser craque. É. Agora, o que a gente está discutindo aqui não Ninguém tá comparando o Gabigol e Zico em qualidade técnica. é isso. Não, em números ele vai... Importância de que quando a gente fala de Nunes, de Leônidas, tudo isso, todas essas comparações, a gente não está falando só de qualidade técnica, a gente está falando história dentro do clube, importância em títulos, pelo menos essas são as coisas, os detalhes, as características Sim, pra que eu uso. Para ser um ídolo. Pra Agora, isso- o que a gente está discutindo aqui é ser o ídolo. É E o porque O maior a pergunta ainda que tá é ali, o ó. Zico. Flamengo destacadamente Eu falo tem da o comparação. ídolo. Que comparação é essa? Cada que tá vez na mais tela? próxima? Sim.
Então, mas o próxima Zico ainda do está quê? acima, na minha opinião. E estará Mas até tá o fim chegando dos perto. tempos. E pode Não sei. Estará até o fim dos tempos. Mas não sei. Ouçam, crianças. Estará até o fim dos Eu tenho tempos. minhas dúvidas, porque eu acredito que em breve a gente já vai... Ainda não aconteceu, mas em breve a gente pode ter um choque de gerações de torcedores que viram só o Gabigol e torcedores que viram o Zico e o Gabigol e vão defender o Zico por uma questão de imaginário, daquela coisa que fica, do jogadoraço que o Zico foi. Mas quem não viu o Zico jogar vai ter uma percepção muito legítima também de que o Gabigol conseguiu superar por essa relação com o torcedor que é muito subjetiva, que é do momento e aí é só quem vive mesmo para conseguir medir. Então, a partir do momento que houver esse embate, não vai ser um embate ali, as pessoas vão brigar por isso, mas de discussão, aquele papo de boteco, a gente pode discutir sim o tamanho do Gabigol no imaginário rubro-negro. Eu não vejo Não é o só relação, rubro-negro. olha aqui. Não é, na minha opinião, não é só relação com a torcida. Importância em títulos históricos. O Valdívia, uma relação maravilhosa com a torcida do Palmeiras. Mas não dá para comparar com outros jogadores que foram importantes em títulos fundamentais. históricos do Verdão. Concorda, amigo Leão, que fala aqui no meu ouvido? Não, Ele falou concordo. dadas as devidas proporções, se você, eu entendi o que o Breler quer dizer, assim, essa Completa aí. geração, a geração nova que vem agora, se você perguntar para eles quem é o melhor jogador da história do futebol, eles não citam o Pelé. Porque eles não conhecem. A nova geração de torcedores, essa galera que vem agora, se você Então perguntar... não põe a história no meio. Se Então você eles não propõe a vêm. história, você tem que conhecer a história. Exato. Se você fala de todos os tempos, você tem que abarcar todos os tempos. Então Mas não fala as assim, pessoas- fala o que eu vi, o que eu quero, o que eu gosto. Aí é que tá. Fala qualquer outra coisa, menos isso. Aí é que tá. Porque sem conhecimento não dá. Aí é que E eu tá. não vejo, sinceramente, eu não vejo o rubro-negro, mesmo o rubro-negro que não viu o Zico, esse terá uma dor no coração tremenda antes de afirmar qualquer outra coisa antes do Zico. Sim. Porque ele não viu, mas o pai viu, o avô viu, as pessoas que o cercaram e que fizeram a mística de se tornar rubro-negro. Isso tem muito a ver com o Zico, gente. Não, essa discussão ainda não existe entre torcedores. O Zico, como a gente disse aqui, continua sendo o maior. Mas dependendo dos desdobramentos da carreira do Gabigol, essa continuidade no Flamengo, os feitos, e é um cara que sempre aparece na hora decisiva, então Sim. não dá para descartar. A gente está falando de uma temporada do Gabigol que, em termos de gols, não foi tão prolífera quanto as outras. Mas ainda assim o cara vai na final da Libertadores e faz um gol. É decisivo na Copa do Brasil ao marcar nos pênaltis e chamar o torcedor. Então esse cara não é capaz de feitos maiores e, se for, a tendência é que essa discussão se aproxime e se acirre. Ele. Seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. É sinal que eu tenho espírito esportivo. Eu Breno. sei reconhecer a vitória do Mengão. Mais uma homenagem. E o nossa. rapaz... Viu vocês, torcedores O rapaz rubro-negros? segue com O frio. rapaz continua com frio. O rapaz que Pessoa lá, Professor. segue com frio. Corneteiros que vivem dizendo... Vocês só mostram a camisa... Como é que eles falam? Palmeiras? Só manda a camisa do time paulista, só manda a camisa do Corinthians, do Palmeiras. Toma. A nossa nunca mostra. Olha aqui, ó, não é camisa, mas é jaco. Jaco do Mengão. Continua sem mostrar a Com camisa. direito até a capuz, ó. Ó o É capuz isso aqui. aí. Tá vendo? Sensacional. E o rapaz com frio aí no Não, e eu tô quase pegando, porque eu tô com frio aqui. Né? Tô encolhido. Fica à vontade. Muito bom. Tô aqui Fica à vontade. encolhida. Você quer vestir? Não, O manto rubro-negro, tá não? tranquilo. Então vamos lá. Tela com Dorival Júnior. Renova ou não renova o Dorival com o Flamengo? Tava difícil do negócio andar com o Paulo Souza, hein? Ficaram um tempão, viajaram pra Europa. É. E olha, e procura, e conversa. E veio o Paulo Souza e não adiantou nada. 100% de decisões. Flamengo desestreia de Dorival. 39 jogos, 72,6% de aproveitamento. Com 26 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. 39 jogos, 73 gols marcados, dá uma média de quase 2 por jogo. 28 sofridos, 2 finais, 2 títulos. Um deles foi suado, hein, contra o Corinthians, mas foi campeão. Tá aí. Renova ou não renova, Brilho? Então, o Dorival fez uma aposta em conjunto com o Flamengo de priorizar as Copas. Ah, bem lembrado, tinha esquecido disso. Obrigado, Breiler.
Cadê? Cadê você que dizia, cadê vocês que diziam que tá tudo errado, que largou o brasileiro, como é que pode? Quero ver, vão dizer o que agora? Vai lá, Brilho. Então... Você era um desses? Não, não era. Não era? Então fica à vontade. Eu entendi o ponto do Dorival por fazer isso, porque ele pega um cenário muito complicado e ali a expectativa naquele momento do Flamengo, do torcedor, era baixa. A expectativa quando sai o Paulo Souza era tentar conquistar pelo menos um título. E o Dorival mira nisso e consegue acertar 2 objetivos. Então, ele cumpriu a missão dele e, de certa forma, foi muito bem sucedido. Para mim, ele faz por merecer um voto de confiança. Agora, analisando o trabalho de forma mais profunda... Não, analisando o trabalho de forma mais profunda, não é um trabalho perfeito. Pelo contrário, um trabalho que ainda tem muita margem de evolução. Por exemplo? Esse Flamengo pode jogar mais. Esse Flamengo, ele conseguiu num primeiro momento retomar uma sustentação defensiva fundamental para o Flamengo ter chegado a 2 finais e vencido. Mas, por outro lado, quando a gente olha para o desempenho em muitos jogos, quando a gente olha para o desempenho nas finais, em que o Flamengo era superior ao Corinthians e era superior ao Atlético, e consegue, contra o Corinthians, tomar um sufoco, colocou o título em risco pelo desempenho no segundo tempo. E no jogo contra o Atlético, mesmo com um homem a mais, não conseguiu desenvolver e ser protagonista como o Flamengo tinha condição de ser contra o Atlético, mesmo 11 contra 11. Imagine você se ele tivesse colocado os titulares em todos os jogos do Brasileiro, como muita gente pediu e agora está caladinho. O aspecto físico também pesa. A gente já viu um Flamengo bem desgastado nesse final de temporada, mas ainda assim, esse jogo, em termos do que esse elenco do Flamengo pode entregar, e é um elenco muito bom, pode evoluir muito mais. Eu ainda, particularmente, continuo achando o Flamengo muito areia para o caminhão do Dorival. Você não renovaria? Não. Quando o Dorival chega, era ali um técnico de uma expectativa diferente e até o torcedor entendeu. Vamos de Dorival mesmo, porque o cara vai tentar arrumar a casa e ele conseguiu. Agora, pensando longo prazo, objetivos maiores, se o Flamengo tivesse uma outra estrutura de futebol que não fosse tão dependente de reações externas, que tivesse uma maior convicção, eu pensaria num nome diferente no mercado. Um nome que pudesse tirar tudo que esse elenco pode render. E qual é o nome? Não. Acabou de sair. Boa, Natália. Acabou de sair de um clube estrangeiro. Ele, Galhardo, difícil, mas um nome desse tipo. Um nome mais ambicioso que o Dorival. E o Flamengo tem condições financeiras para isso. É difícil o Galhardo, porque ele está mirando a Europa, mas um técnico com esse porte. Mas pensando em todas Se não conseguir nenhum desses, não é melhor ficar com o Pois Dorival? Aí é que está. Pensando em todas as dificuldades que o Flamengo teve recentemente, para emplacar um técnico depois do Jesus, para dar essa sustentação, para bancar, é melhor apostar num cara que já ganhou 2 títulos, que vai começar uma temporada tranquilo, do que tentar uma investida no mercado. De novo, Por que procurar essa pensando, sarna pra se mudar de coçar? novo? Mas O cara conhece o grupo, está entendo. entrosado, os jogadores gostam. É melhor continuar? Eu tô nessa página, mas, para mim, o Flamengo poderia ter ambição além do Dorival. Técnico... Já não teve e deu errado? Mas será que não pode dar certo de novo? Foi tão ambicioso. É hora de mudar? Eu não trocaria. Mas eu não mudaria também. Estou só dizendo, mesmo renovando com o Dorival, continuo achando e pode ser um técnico que evolua com o time. Ele tem capacidade para isso. Mas hoje, ainda, avaliando o desempenho de forma profunda, já não só mundial, né? Fevereiro. não só resultado, ainda vejo o Dorival. Mas deixa o time não render para pensar nisso, gente. O homem deram uma missão para o homem cumpriu a missão bem. Também acho que tem margem para evoluir. O Flamengo não ganhou do jeito que se achava que fosse ganhar, mas ganhou. Apertado, mas ganhou. Vitória apertada vale do mesmo jeito. Inclusive é melhor ganhar apertado do que perder apertado. Ou perder. Então pronto, ele já resolveu esse primeiro problema. Então vamos lá. Se no futuro o time não evoluir na mão dele, aí é natural que se pense numa grife, num técnico à altura desse elenco. Né? O Dorival agora ele vai provar evoluiu se na ele mão é dele mesmo. já, e muito.
Não, evoluiu, mas não jogou o tudo. futebol que pode jogar nas finais, mas antes das finais jogou. Então. Não? Não, em alguns Chegou jogos. perto, Alguns jogos. em alguns jogos. Do 7-1 no Tolima para cá, é um outro Flamengo. Então agora, nesse momento, pensar num outro técnico, eu inverti o raciocínio aqui. Eu pensei, por que não renovar? Que argumento para não renovar? Jogo Nós de não ida temos. contra o Vélez, quanto foi? 4. 4-0? Não, eu acho assim, o Dorival, eu gosto muito do trabalho do Dorival, eu acho ele um treinador hoje, olhando para o cenário nacional de treinadores, é um treinador que consegue trabalhar com o elenco de uma forma muito... O Lúcio trouxe essa questão pacífica, essa coisa dele de... Né, ele é um treinador que consegue trazer o elenco junto com ele. Né? São poucas as coisas que a gente ouve. Tem uns bastidores ali, mas não envolve diretamente o Dorival Júnior. Mas o Dorival Júnior, como técnico, eu gosto muito dele, pensando no que a gente tem de cenário hoje nacional. Né? Agora, tô com o Breler. O Flamengo poderia render mais. O jogo contra o Corinthians, se o Corinthians tem um poder maior competitivo, o Corinthians tinha complicado a vida do Flamengo na Neoquímica Arena e também no Maracanã, principalmente no Maracanã no segundo tempo. O nível competitivo do Flamengo caiu demais de produção, mesmo assim garante títulos, isso é importante dizer. Né? Mesmo assim ainda está num nível acima do que são os seus adversários. Jogou com o Atlético Paranaense, que teve algumas oportunidades e só, mas o Flamengo foi efetivo. Que o Flamengo pode render mais? Pode. O Dorival pode arrancar mais desse time? Não sei. O jogo mudou muito depois da expulsão. Sim, o jogo mudou muito depois da expulsão. Mas o Dorival é um bom treinador. Agora, pensando em ambição, pensando que o Flamengo tem poder para ir ao mercado e buscar um treinador que potencialize ainda mais esse time com os reforços que devem estar por vir. O Flamengo deve ter saído. Aí, gente. Agora, eu renovaria com ele. Eu Vocês? renovaria com o Dorival e deixaria o Dorival aí, porque eu acho que pode ser um bom nome para começar a temporada do Flamengo. Entendo também o posicionamento do Breler, da Natália, no sentido de que, por exemplo, um Marcelo Galhardo, até um Sampaoli, um Bielsa, são técnicos com talvez mais envergadura, experiência, conhecimento, que poderiam trazer mais do Flamengo. Tem um o cara que eu acho é o seguinte... Um cara que vai estar no mercado, que a gente não está contando, o Tite. O Tite, só que Aí eu não. acho que não é o momento. Aí não. O Flamengo mudou muito de técnicos Aí não. de 2019 para cá, com Domi, com Rogério, com Renato, com Paulo Souza. Sim. Chegou um técnico, porque o time ele tem uma base pronta, esse time. A base é a mesma desde 2019, com mudanças pontuais. Uma ou outra mudança, um jogador que sai, outro que chega e tal. Ele já tem uma identidade, ele já tem um entrosamento. Sim. Já tem um entrosamento do meio para frente ali, que a gente estava falando, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique quando voltar, o Pedro, virou titular agora, mas já está há um tempo. Esses caras já se conhecem, Felipe Luiz e tal. Então, tinha que chegar alguém para fazer o simples e o básico, não ficar inventando. isso. E o Dorival, ele mostrou que pode fazer isso. Poderia ter perdido a final pro Corinthians. E a gente fala de ambição? Mas eu acho que não é hora de chegar outro com o Mundial às portas. É isso aí, não é a hora. Porque ninguém pensa um igual ao outro. Vai chegar um novo técnico, vai querer mudar aqui, ali. Os jogadores estão confortáveis com o Dorival, isso que eu acho. O Flamengo Agora, correu tem tanto. outros técnicos maiores, talvez com potencial para fazer um trabalho melhor? Concordo com vocês. Só acho que talvez não seja a hora de mexer no que mais tá uma dando mudança. Tinha maiores antes dele que não deram certo. O Flamengo, essa coisa do técnico no Flamengo é uma coisa muito recente, é a coisa do Jesus para cá, que ficou essa coisa que tem que ter um técnico de grife. O Flamengo ganhou grandes títulos, ninguém nem lembra quem é o técnico. Foi campeão brasileiro com o Andrade, que não se firmou, era campeão toda hora Carlos com o Alberto Carlinhos. Cruz, Capita. Carlinhos quebrava galho, o Capita pegou um trabalho já embalado, foi campeão. Então, o técnico do Flamengo nunca foi essa coisa que todo mundo fala, que tem que ter um técnico à altura. Grandes times do mundo têm o principal, que é um time de futebol. O Santos do Pelé tinha o Lula, que não era propriamente um estrategista. O técnico é muito importante, não há dúvida. Mas quando você tem um time muito bom, superior aos outros, entrosado, esse time passa 3, 4, 5 anos, você pode mudar o técnico. O Flamengo dos anos 80, quantos técnicos foram campeões? Não, e o O Carpegiani Palmeiras nunca nessa foi. nova fase, com mais estrutura, quantos técnicos foram campeões desde 2016? Marcelo Oliveira, Cuca, Felipão, Abel Ferreira.
Gente, e o Flamengo também. O Flamengo foi campeão agora. E o Lucha foi campeão paulista. O Luxemburgo também, bem lembrado. O Flamengo foi campeão agora nessa fase. Com esse grande time, foi campeão com o Jorge Jesus, com o Rogério Ceni, agora com o Dorival, e chegou muito perto com o Renato. Por um detalhe, não foi campeão. E outra coisa, houve um pacto, um trato ali com o Dorival, né? Dorival, cumpra um objetivo. Ele cumpriu. Agora, do nada, a gente vai cogitar isso. Deixa as coisas darem errado, então. Se o time não andar daqui para frente, começar a aparecerem limitações, aí faz sentido. Agora, grife por grife, o Flamengo vem de tantas tentativas atrás de uma grife, que tinha que ser um estrangeiro, aquela paranoia. Que ficou, né? Tem que ter tamanho. Ninguém resolveu. E ninguém está aqui querendo tirar a importância do trabalho do técnico. Não é nada disso. Eu só acho que quando o time está engrenado, entrosado, com essa qualidade monstruosa, o ideal é ter um técnico para não atrapalhar. Não, e se acertou? Fazer o básico. A gente pega o Paulo Souza, né? O Paulo Souza veio, não tinha como ele continuar, porque o trabalho estava ruim. O Flamengo provavelmente não seria campeão de nenhuma das competições em que disputou, na minha opinião, pelo futebol que vinha praticando. Seria. Tá? Então o Dorival vem e mesmo. faz o arroz com feijão. E aí, pensando em ambição, a ambição maior do Flamengo hoje é o Mundial, porque brasileiro, carioca, Libertadores, Copa do Brasil, ganhou. E vem ganhando, e vem disputando. Carioca, aqui. A ambição Para maior ganhar do Flamengo... do Real Madrid, então, pode seguir com o Dorival? Pode seguir, tá dando certo. Real Madrid pode Pra esperar, ganhar, sua hora vai chegar? A frase aí não tá organizada, para. Ah, não? Pera. Então, peraí, então vamos lá no Calma, vestiário? respira. Vamos lá no vestiário do Flamengo? Respira. Podemos ir? Não, pera. Você deu o gancho. Podemos ir pro vestiário do Então vai lá. Flamengo. A Nath chamou, ela que manda, vai lá. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Pode esperar, a sua hora vai chegar. Sí, me alegro por ellos porque bueno, hay Felipe Luis, David Luis ahí, así que son gente, sobre todo Felipe, que he pasado muchos años, un buen amigo, pero bueno, que era una semifinal también ahí para jugar, para ver si jugamos la final contra ellos o no, pero bueno, si les enfrentamos será un gran partido y bueno, veremos cuando pase. We know that Flamengo is a really good team with really great players in the squad. Courtois tá mais humilde que a galera do Flamengo, hein? Tá. Mas um discurso... Falou que ainda tem a semifinal aí. Mas eu acho que o mais humilde de todos é Davi Luiz, né? Aquela coisa de quem conhece. Porque primeiro quem puxou o couro foi o Brás, que não joga, e, portanto, também, para ele é menos... Foi um monte de gente foi no couro. Para ele pega menos, né? Agora o Davi Luiz é a cara de quem conhece o tamanho do bicho de perto, né? Jogou na Europa, sabe bem, vai do susto ao... E o Léo falar? Ainda que saiba. Eu acho legal pra caramba isso aí. É maravilhoso. legal. Um momento de festa, de euforia ali do título. Não quer dizer que estão faltando, na minha opinião. Não é falta de Tá respeito. faltando com respeito, ou soberba, vamos ganhar do Real Madrid. Falta de noção, Ele sabe, talvez, mas de respeito, não. É marcante, né? Real Madrid irônico, pode né? esperar, a sua hora vai chegar. Não é maravilhoso? A ironia do negócio, É ironia, né? Tá todo mundo rindo, se colar, colou. É o contexto. Mas é o folclore. Não, é diferente pra mim daquela frase do Léo antes do jogo contra o Barcelona. Vamos ver se em é que isso ele tudo dá ali mesmo. Vamos ver se o Barcelona é Até isso pelo tudo. timing, né, Brelha? Porque ele falou aqui na véspera do véspera- jogo, não no véspera vestiário, Isso que eu falei. no calor. Ali os caras estão na euforia, estão tomando uma cerveja ali no vestiário. Acabou de ser campeão, é diferente. O Léo, diferente dos jogadores do Flamengo, fala com uma certa pretensão ali. Vamos encarar Fala esses sério, caras. né? Pois é. Então, é diferente. E ali, é como o Abel falou, tava aquele contexto, acabou de ganhar um título, no vestiário ainda. Então, isso não tem um peso. Mas, do outro lado, tem jogadores brasileiros. Tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo. E a gente sabe que o Brasil... Estão voando, hein? É muito diferente um Mundial, por uma questão de construção, de imaginário, para brasileiros sul-americanos, comparado aos europeus. Os europeus, não, por mais que o Mundial, a FIFA tente valorizar nos últimos anos,
os caras não dão esse peso todo. Embora o Real Madrid dê, né? Mas Não, olha, o Real Madrid tá acertado. esse papo para mim não cola. Desculpa. Eles podem não dar, mas quando entra ali no campo, amigo... Você, quando entra no jogo lá da Copa Imprensa, defendendo a ESPN... Aqueles que secava pelo. Tu entra na tiriça, você fica feliz de perder? Tu acha que o cara entra com a camisa do Real Madrid, do Milan, do Bayern de Munique, numa final de Mundial? O peso é menor. Se eu perder do... O peso é menor, Se eu perder do Corinthians, tudo bem. O peso é menor, Duvido. Abel. O peso é menor. Não tem peso menor. O contexto deles... Se perder... Fevereiro vai vai estar ali provavelmente nas quartas de final, quartas de final da Champions. Né? Então é um contexto diferente. Flamengo voltando a pegar corpo para começar uma temporada, o Real Madrid no meio de uma temporada. Quando entra em campo. Na Champions. Não, quando se perder, tudo bem? Ganhar. Mas você pode ver que muitos treinadores nem utilizam isso, às vezes até reclamam, pô, isso aqui está no meio do meu campeonato, apareceu isso aqui, tem que viajar para lá, tem que fazer para lá. Então, assim, peso não tem tanto, mas quando entra, eles entram para ganhar. Mas o que eu tô querendo dizer é, Rodrigo e Vinícius Júnior, ali antes do jogo, o Flamengo passa do seu adversário na semifinal, o Real Madrid também avança. Antes do jogo, os caras podem botar uma pimentinha no vestiário. Sim. Olha aqui o que os caras gritaram lá. E isso faz parte. É ótimo. Ancelotti? Uma boa provocaçãozinha. Vai rolar o vídeo no vestiário do Real? Eu não sei por parte do Ancelotti, mas dos jogadores. O Vini Júnior mostrando pro Benzema. O Benzema, olha o que os caras disseram. Nem precisa. Primeiro porque é espanhol. Os latinos em geral. Espanhol, italiano, português, eles dão o peso que a gente dá aqui, de título mundial. Pode ver nos palmarés dos clubes. Sim, os latinos da palmarés? Europa. O que é palmarés? São os títulos, tá ali, palmarés. Aí todos os títulos dos clubes. O professor é uma aula. Eles colocam palmarés. Então os latinos já dão importância. E o Real Madrid, mais importância ainda. O Real Madrid não entra para brincar. Não. Tá o título internacional para o Real Madrid até por uma tradição, porque ele ganhou muito, né? E desde o começo. Então, eu diria que é o pior adversário para se enfrentar. Dizem que fugia do Santos do Pelé. Evitava. Mas quem não fugia, né? Teve chance de jogar e não queria. Mas quem não fugia, né, nessa época? Hoje acho que faria tudo para Dava jogar desculpa, é só contra o atual. Falava assim, não, é o mesmo uniforme, vai confundir. Tem, né? Tem. Breler, para enfrentar o Real Madrid, a hora vai chegar, Real Madrid. Você mudaria o treinador? Espera chegar. Não mudaria. Eu concordo com vocês que é um período curto. A gente vai falar daqui a pouco de Abel Ferreira no Palmeiras. O Abel teve um trabalho, um tempo de desenvolvimento, e a gente enxerga essa maturidade. Então, pelo fato de ter essa janela curta, se fosse, vai enfrentar o Real Madrid no ano que vem, no Mundial maior, poderia pesar. Mas agora, até o Dorival, para mim, fez por merecer esse voto de confiança. A diretoria pode falar, Dorival, vamos renovar, porque o cara ganhou 2 títulos, não foram 2 títulos quaisquer. Foram uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores. Mesmo com dificuldades, o Paulo Souza não deixou um legado, ele conseguiu arrumar a casa, isso daí tem um mérito, mas é um ponto de avaliação para o Flamengo pensando em futuro. Quem sabe o Dorival não consiga, evoluindo na carreira, chegar nesse estágio que pelo menos eu imagino que esse técnico aí está compatível com o elenco. Hoje eu ainda vejo o elenco do Flamengo melhor do que a capacidade do seu treinador, mas enxergo também que é possível o treinador diminuir essa distância. Antigamente uma frase, e isso usavam muito para o São Paulo, quando o São Paulo montou aquele esquadrão, 80, 81, e o técnico estava sempre sob suspeita, né? Carlos Alberto Silva, chamavam Carlos Alberto Silva de caipira, o Formiga, que tinha muita identificação com o Santos. Então eles diziam que o São Paulo, dizia-se na época, era um Boeing, um super avião, na mão do piloto de teco-teco. Sempre essa história da síndrome do piloto de teco-teco. Agora, acho que o Dorival alcançou também um outro patamar. Esse é o grande título da carreira dele. Tinha a pergunta lá no GC se é o melhor trabalho do Dorival. Claro que é, porque também é o melhor time que ele teve até hoje. O melhor resultado. Ele teve aquele jovem time do Santos, onde que também ganhou um título importante, era o grande título da carreira dele. E eu acho até que ele foi além do arroz com feijão. Ele achou uma solução para Pedro e Gabigol. Esse time recompõe melhor do que vinha recompondo na mão dos outros técnicos. Então tem muita coisa, além do que o Lúcio falou, o fora de campo dele é muito bom. A primeira coisa que ele fez foi se reconciliar com o goleiro que ele tinha brigado na passagem anterior.
Lembra? Foi a primeira atitude. E outra, o técnico anterior não queria pôr o Paulo Souza de titular. Paulo Souza não queria colocar o Santos de titular. O técnico anterior era o próprio. O técnico anterior é melhor a gente esquecer, né? E a gente defende tanto continuidade de trabalho, né? Principalmente o cara precisa de tempo, o cara precisa... O Dorival pegou o carro andando, tentando reconstruir ali o que foi devastado, de certa parte, pelo Paulo Souza, né? Mas vamos esquecer ele, como o professor disse. Mas ele consegue ali tomar um rumo de novo para que o Flamengo voltasse e entrasse aí na briga pelos títulos. Então, se a gente defende tanto a continuidade de trabalhos que ainda levam uma interrogação se pode ou não render, para ele que rendeu, por que não, né? Então... Agora, brincadeiras à parte, brincadeira que eu me refiro é a galera cantando no vestiário, ali, intimando o Real Madrid e tal. O Flamengo, com o time, com o elenco que tem, ele tem time para enfrentar um Real Madrid de igual para igual? Tem que jogar mais? Teria que se reforçar? Não, ele tem que jogar mais só. Mas com o que tem, dá? Com o que tem, ele pode competir. Mas ele tem que jogar mais. Não, diferente do que vem jogando desde o 7-1. Eu acho que a era do igual para igual passou. Igual para igual era o Vasco de 98 com o próprio Real Madrid. Mas o pessoal, muita gente diz que o Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool. Mas aí, esse de igual para igual é muito considerando a capacidade dos dois times. Se você pega o máximo do Flamengo e o máximo do Liverpool, não vai dar jogo. Mas, considerando que esse Flamengo pode... O Real Madrid, você está dizendo agora? O Real Madrid tem qualidade técnica muito superior ao Flamengo. Isso daí é pelo investimento, não tem como competir. Mas se o Flamengo, com organização tática, com uma proposta de jogo inteligente, conseguir diminuir essa diferença, é possível, porque é um jogo só. Mas se a gente imaginasse um campeonato, por exemplo, o Flamengo hoje disputando pontos corridos com o Real Madrid, é muito difícil. Agora, a chance de time brasileiro hoje é confiar nesse jogo único, numa proposta bem sucedida. Proposta bem sucedida. E vai ser um jogar de igual para igual com o time brasileiro tirando tudo até de onde não tem. Mas aí não é igual para igual. Eu acho que a chance de ganhar é justamente não tentar jogar de igual para igual. O Corinthians não jogou de igual para igual contra o Chelsea. O São Paulo não jogou de igual para igual contra o Liverpool. O Inter não jogou de igual para igual contra o Barcelona. Foram os que ganharam. Mas erraram menos na escapada. Na escapada ou até uma certa... Grandes atuações dos goleiros. E uma certa presença também durante o jogo. Corinthians e São Paulo. Aquele negócio do eu estou aqui no jogo. A gente... Né? Do Marcos Braz e companhia indo atrás de reforços agora. Eles tentaram o Oscar recentemente para, de repente, encorpar ou como... A expressão usada muito pelo Marcos Braz, dar musculatura para o clube chegar no Mundial mais forte. Você duvida? Então, mas qual o tipo mas você não e o consegue perfil de reforços? O Flamengo precisa... Eu te falo, qual o tipo e perfil? Perfil Davi Luiz, Felipe Luiz, Vidal... É esse perfil. Mas meio campo e ataque você tá ajustado. A gente há de convir que tem banco de reservas e tem jogadores de linha ajustado que... está, mas para enfrentar o Real Madrid... Mas aí você vai contratar quem? Questão da lateral direita, porque se não ficar o Rodinei, É. precisa alguém à altura, né? Agora é melhor em relação ao Real Madrid, não entra nessa de concorrer em reforço também, não. Não tem, é impossível. Aí fica Não, mas é impossível. ninguém está falando que vai concorrer em reforço, está falando em tentar reforçar, deixar o time mais forte. Não, mas olhando para o chegar no Mundial mais forte. Mas você olha para o mercado, quem o Flamengo poderia contratar para chegar a um nível muito mais... Você esperava que o Flamengo fosse contratar o Vidal? Não. Davi Luiz? O Vidal era uma bolinha cantada já há um bom tempo pelo Copa, Vidal, né? Agora, mas alguém achava que o Vidal vinha jogar no Brasil? Não, eu olhando para o time, acho que tem que resolver a lateral direita. Oscar. Cristiano Ronaldo quer sair do United. Na janela. Ó, dá um barulho. Seria uma boa pro Flamengo? Não. O Cristiano Ronaldo seria uma boa em qualquer time do mundo. Claro que não. Mas do mundo não. Do Brasil sim. Do mundo eu já tenho minhas dúvidas. Não, eu gostei disso. A gente, qual seria o perfil? Ela já mandou um Cristiano Ronaldo. Gosto dessa... Para competir com o Real Madrid, seria um baita reforço. Esse é o caminho também para perder final no eu tempo traria da mais final um do Mundial zagueiro. Interclubes. Era assim, né? Era, né? O Cruzeiro trouxe meio time lá para jogar contra o Borussia. E não discordo jogou. de você. O Grêmio trouxe e foi campeão. Deu certo. Paulo César Caju, Mário Sérgio, não foram? Mas eram outras épocas. Aquilo foi outro tempo. Não, eram os tempos também, em que o Brasil ainda, os times brasileiros ainda poderiam competir de mais de igual para igual com os europeus. E competiam. Né? E competiam. Hoje em dia não tem mais. Esse era um problema, na verdade, dos europeus, né?
O Liverpool de 81 que tinha que correr atrás daquele Flamengo. Muito se fala de Palmeiras hoje numa Premier League, chegaria ali numa parte de cima da tabela, um Flamengo, não sei o quê. Só que assim, chegar na parte de cima não tá dizendo que vai ser campeão. Então, há diferenças nisso. A gente está falando de reforços para o Flamengo. Flamengo, para se reforçar e pensar em ser a nível em relação ao Real Madrid, é nível de contratação galáctica, né? Um negócio ninguém espetacular. falou que vai chegar no nível do Real Madrid, é tentar chegar mais próximo, se reforçar mais. Dá pra ir pro mercado. Precisa. Ou não precisa? Reforço sim, catadão não. Precisa, Por exato. isso que eu estou pensando mais nas carências. Pablo, Fabrício Bruno. Ali o problema é a quantidade, né? A primeira coisa que vão falar, mais um zagueiro, mas de fato, se esse zagueiro vier para resolver, muito bem-vindo. Insisto, a questão da lateral direita, acho que hoje é fundamental. Do meio para frente eu estou contente. Não renovaria com o Rodinei? Não tentaria? Eu renovaria, eu tentaria mas renovar com o Rodinei. Né? Eu renovaria, mas eu iria atrás de um jogador que seria incontestável para a lateral direita, para um time tão inteiro como é o do Flamengo. Por exemplo? Hoje no mercado eu não consigo apontar. Hoje disponível no mercado... Então renova com o Rodinei, pô. Não, renovo com o Rodinei, mas que eu vou pro mercado de uma forma mais agressiva, atrás de um lateral, que seja aquele cara que ele assuma a posição sem nenhum tipo de contestação... Fagner. Não, aí... Esse cara nem a seleção brasileira tem. Mas eu ia pro mercado europeu, mas falando de contratação de oportunidade, mirando o objetivo mundial, Daniel Alves seria uma boa pro Flamengo? Não. Eu traria o Rafinha de volta e eu traria o Daniel Alves. Exato. Pelo menos Você o tá Rafinha falando de tá em coisa atividade. séria, você tá brincando. Não, mas Vaias para ele? Que isso? Daniel Alves, né? Eu concordo. Sua opinião não está sendo respeitada. Ele vai se auto-vaiar. Eu concordo com vocês. Eu também não contrataria o Daniel. Só quis jogar bomba. Só aqui pra que ver se- você jogou a isca para o ver se alguém Daniel, tem. por essa escassez na lateral do Brasil, ainda tem chance de jogar uma Copa. Imagina o Daniel. Não? Tem a chance. Não, É um erro, mas tem a chance. Essa Nós chance. estamos mal assim? Não. Estamos. Não, estamos. Não, estamos, mas não. O Daniel, Não tá nem jogando mais, pô. mas ele é cotado pela experiência, pelo algo que o Tite valoriza, um cara de grupo. Eu chamo o Cafu. Não, eu concordo plenamente, mas imagina o Daniel no mercado Tivemos pós uma Copa dificuldade do Mundo. contra a Bélgica com o Marcelo na lateral esquerda. Agora nós vamos em Daniel Alves. E o Marcelo que ainda atua em bom nível. Não dá. Com todo respeito, tem que chamar jogador em atividade. Mas depois que o Daniel sai do São Paulo, ele foi cogitado no Flamengo. Houve até essa discussão. Eu não vejo, acho que pela idade do Daniel, o Flamengo tem de pensar num jogador mais jovem para desenvolvimento. O Varela é uma opção que, quem sabe, até lá consiga jogar mais. Um lateral de característica um pouco mais defensiva. Pode ser que o Dorival encontre esse lugar. Mas pensando no tamanho desse desafio no Mundial, o Flamengo pode tentar ser agressivo no mercado. Temos uma tela com os últimos títulos conquistados, para a gente falar um pouco da espanholização do futebol brasileiro, ou europeização, não sei como chama isso. Domínio rubro-negro e alviverde, títulos de Flamengo e Palmeiras desde 2015. Olha aí, o Palmeiras tem 9 títulos de 2015 para cá. 2 Libertadores, 2 brasileiros, 2 vezes campeão da Copa do Brasil, uma Recopa e 2 vezes campeão paulista. Flamengo, 2 Libertadores e 2 brasileiros também. Uma Copa do Brasil, uma Recopa, 2 Supercopas do Brasil e 4 Cariocas. É 15 para cá por causa do Palmeiras, porque o Flamengo é mais para cá, né? O Flamengo é 19, vai, o grosso, né? E essa espanholização, eu lembro que ali, mais ou menos 2010... quando ocorre aquela implosão do Clube dos 13, a expectativa era de que Flamengo e Corinthians espanholizassem o futebol brasileiro. Mas o Corinthians perdeu o bonde, um clube que se endividou muito, até uma diferença de modelo de estádios entre Corinthians e Palmeiras coloca o Palmeiras nesse lugar e por ter se organizado melhor... Financeiramente está com a corda no pescoço. A gente pode fazer um recorte diferente. As últimas 4 Libertadores foram 2 do Palmeiras e 2 do Flamengo. Exato. Sim. Os últimos 7 brasileiros, que é de 2016 até o atual, 2022, que já está decidido, dos últimos 7, 5 são de Flamengo e Palmeiras. 3 do Palmeiras e 2 do Flamengo. E aí quem entrou no meio nesses últimos 7? O Galo, que ganhou um no ano passado, e o Corinthians, que ganhou em 2017. Então eu repito o que eu digo. O Galo,
o que entrou de dinheiro e continua entrando, o estádio que vai inaugurar o ano que vem, tenta entrar nesse bolo. Sim. O Corinthians tenta, com contratações vultosas, né? E disputando ali, o Corinthians tenta. E o Atlético Paranaense também, com muito investimento, com organização, com categoria de base muito forte, com estádio também que está sempre rendendo, projeto de sócio-torcedor, Mas etc. ainda um passo Mas atrás. ainda estão, na minha visão, estão atrás ainda de Flamengo e de Palmeiras.